O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, enquanto ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Por um tempo de silêncio, rezemos em nosso íntimo, peçamos ao Senhor que nos conceda o auxílio do Divino Espírito Santo para que por ele alcancemos a compreensão da palavra e possamos também nós atravessar a porta e participar das alegrias das coisas do reino. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, entramos hoje numa sessão, numa etapa nova do caminho de Jesus com os discípulos rumo a Jerusalém. Desde o capítulo 9 de Lucas, estamos hoje no capítulo 13, versículos 22 a 30, no seu folheto número 11. Vamos lá? Desde o capítulo 9, Jesus iniciou uma marcha caminhando com os discípulos e numerosas multidões o acompanham na direção de Jerusalém. Ele inicia o caminho e, ao longo do caminho, ele transforma esta viagem numa ocasião extraordinária para apresentar-nos o projeto de Deus. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Jesus transforma o caminho para a sua Páscoa, o caminho para a sua morte, para a sua cruz. Ele transforma este caminho numa escola, uma ocasião de ensinar-nos a vontade e o plano de Deus para nós. Agora, no ensino que ele dirige, ele vai receber uma intervenção de alguém que no meio, aleatoriamente no meio da multidão, dirige uma pergunta para Jesus. Esta pergunta que vai ser dirigida a Jesus, ela é, na verdade,
a pergunta mais difícil de ser respondida. Se você não prestar muita atenção e não continuar atentamente a leitura do Evangelho até o final, e particularmente nesses capítulos 13, 14, 15 e 16 de Lucas, corre o risco de a angústia de quem perguntou para Jesus, trazendo para Jesus uma inquietação da sua alma, não ter uma resposta que alivie esta angústia. É preciso uma perspicácia muito grande de escuta atenta e atenção plena ao que Jesus fala, ao que ele realiza e ao que ele é, para entender o conteúdo do que ele vai responder. Vamos lá? Versículo 23. Alguém lhe perguntou, firmem: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Se você ler na sua Bíblia, pode ser que a tradução na sua Bíblia esteja alguém do meio da multidão. Alguém do meio da multidão lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Essa pergunta, ela carrega ao mesmo tempo um dado, que é a opinião da massa, o ensino do conjunto do pensamento de todo mundo, é que o sistema é esse e não tem outra resposta. A sensação que a gente tem é que esta pergunta é carregada de uma angústia. Senhor, é verdade que? Uma angústia, que é uma fatalidade, que é um determinismo religioso, um determinismo social, político, econômico, cultural. É assim porque é assim e não tem discussão. Ele apresenta uma questão para o plano espiritual. Pode ser, dependendo o que você entende por salvação. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Dependendo da base de formação que você tiver, você pode dizer para mim assim: Padre, o anônimo do meio da multidão que pergunta a Jesus um tema religioso, espiritual, teológico. Ele está tratando de temas que têm a ver com coisas de lá, para a vida eterna, para outra realidade. Não toque em problema daqui. Muita gente que vai à missa, escuta o pregador falar dos problemas deste mundo, diz: isso é sociologia, isso é, às vezes até socialismo, marxismo. A igreja a gente vai para tratar de temas espirituais, temas elevados. O problema é que muitas vezes a pobre formação e a pobre compreensão que nós temos com os temas da vida eterna é fruto de uma pobre visão de quem somos aqui e o que é esta realidade aqui criada por Deus. A gente pensa que lá, na vida eterna, é a reprodução da mesma ordem das coisas aqui. Que lá, no plano do eterno, Deus apenas confirma as certezas e convicções que nós já temos sobre a realidade, sobre as coisas aqui. E é esse o nó. Para entender a ordem das coisas segundo o plano de Deus lá, nós precisamos também e necessariamente compreender o plano de Deus para a ordem das coisas cá. Ou então teremos sempre uma visão mutilada sobre aqui e sobre lá. Não tem a menor possibilidade da gente dissociar uma realidade da outra. Porque os mesmos que enfrentamos os dramas existenciais aqui,
somos os destinados para as realidades de lá, os mesmos. Inclusive, as situações daqui, elas podem ser ocasião para que a gente progrida e avance na direção da participação da vida lá, e o modo com que a gente encara a vida aqui pode ser determinante para decidir a realidade lá. E é sobre isso. Vou baixar o nível. A pergunta do anônimo, no meio da multidão: é verdade que são poucos os que se salvam? Não sei se você algum dia já andou no meio da multidão. Se você um dia já atravessou a cidade para lá e para cá e vê gente indo, voltando, subindo, descendo, correndo, calmo, rindo, distraído, perdido, louco, doente, sofrendo, e você olha, se você já experimentou andar no meio da multidão, às vezes até dentro da igreja, e fixar o olhar no semblante das pessoas. O que é que as pessoas trazem nelas? Quais são as perguntas e questionamentos mais profundos que você lê olhando o semblante e a feição das pessoas? Isso se dá de forma mais objetiva dentro de casa. A gente aprende a ler o semblante, a feição do pai, da mãe, da esposa, não é? Do esposo, dos filhos, facilmente. Pode ser que aconteça, porque tem gente que não está nem aí, nada e nunca, é fora da real em qualquer realidade. Mas a pergunta do anônimo é assim: você olha para a correria de todo mundo, para a fadiga de todo mundo, e lá dentro de você, você faz o seguinte questionamento: será que eu vou conseguir? Será que vou realizar? Será que meu filho vai conseguir? Será que meu filho vai se realizar? Será que a minha filha vai alcançar as conquistas e sonhos dela? Será que tem vaga para felicidade para todo mundo? Será que existe de verdade a possibilidade de realização para todos? Existe real possibilidade para todos, ou esta vida e essa existência é uma loteria? É uma sorte? É um jogo de simulações, um jogo de poder, de luta e de batalha do mais forte contra o mais fraco e vice-versa, e poucos são os que se realizam aqui, poucos os que se salvam lá. Qual é, afinal de contas, o que a gente tem de materialidade segura para o futuro nosso? Vai ser possível realizar? Ou esta existência é um caminho permanente, imprevisível, e pode ser que nada dê certo para a maioria, porque realização é coisa para poucos? A sociedade que ordena o sucesso e a glória para poucos é a sociedade da meritocracia, é a sociedade do quem alcançou e conquistou é porque se esforçou, ou Deus abençoou, ou fez por onde e chegou lá. Não implique, não tenha inveja. E não fique lamentando pelos que não conseguiram. Os que não conseguiram é porque não lutaram. Será? Será que todos os perdedores e derrotados e fracassados estão nessa só porque não lutaram? Essa é a lógica. É assim que Deus interpreta as coisas? Ou existe da parte de Deus uma percepção diferente da realidade, dessa nossa visão de que a realização aqui e até na vida eterna é para poucos? Quanto mais nós pensamos que a vida eterna é para poucos, mais nós reproduzimos na sociedade aqui a ideia de que também ter acesso a uma vida digna, a uma vida saudável, a uma realização aqui é coisa para poucos. O que a gente interpreta sobre Deus, de certa forma nós aplicamos
na nossa codificação de relação aqui. E isso é decisivo. Vamos lá? Preciso de prevenir duas coisas antes de avançar. Primeiro é que é preciso de uma linha de exercício, de atividade, de esforços pessoais para interpretar o texto. É preciso de um esforço muito, muito caprichado de leitura e de cognição, de inteligência humana, de capacidade de percepção das nuances que Jesus vai apresentar, porque você corre o risco de ver a resposta de Jesus e faz parte do estilo do escrito do Evangelho. A resposta que Jesus dá, parece que ele concorda com o pensamento corrente. É impressionante. Dá perfeitamente para você sair daqui com uma interpretação pobre e limitada, dizendo: é verdade que são poucos os que se salvam lá, e é verdade que a realização é para poucos aqui. Então, primeira coisa que eu te previno é próprio do estilo literário do Evangelho, Jesus responder e começar a argumentar com quem fala com ele. Parece que Jesus pensa do jeito que os seus interlocutores pensam. Parece, mas ele faz exatamente rupturas. Primeira coisa que eu quero te dizer. Segunda coisa que eu vou dizer para você, e que é dificílimo. A resposta que Jesus vai dar é uma resposta tão fortemente de ruptura com a mentalidade sobre Deus e com a mentalidade sobre a vida aqui. Repito, a resposta que Jesus vai dar, ela é um argumento de ruptura tão violentamente forte com o que se pensava sobre Deus e o que se pensava sobre o determinismo social, cultural, religioso, econômico, político. Jesus rompe tanto com essa mentalidade que nós vamos continuar a leitura, que vai até o versículo 30. E eu vou te antecipar uma coisa: quem sabe você chega em casa e ainda faça isso hoje. A resposta que Jesus vai dar agora, ela incomoda tanto que no versículo 31, quando Jesus termina de responder a esta pergunta para este anônimo, os fariseus se aproximam de Jesus e falam o seguinte para Jesus: Senhor, vai-te embora daqui, parte para longe daqui, pois Herodes vai te matar. Quer dizer, a resposta de Jesus vai ameaçar. São os fariseus que falam que Herodes vai te matar, mas na fala dos fariseus, que representam o modo sistêmico da religião interpretar as coisas no tempo de Jesus, eles estão dizendo para Jesus: se ele não te matar, nós providenciamos. Então, para com essa doutrinazinha sua, para de querer mudar a mentalidade da gente, pare de querer mexer na forma nossa de compreender as coisas, sobre o além e sobre o aqui. Não mexa nessa ordem das coisas, deixe como está, porque Herodes vai te matar, e se não te matar, eles vão tramar e vão matar Jesus de verdade. Então, eu te previno. Primeiro, que parece que a resposta de Jesus concorda com o pensamento. Segundo, Jesus rompe tanto com essa forma de pensar que a realização aqui e a salvação é para poucos. Jesus rompe de forma tão violenta que ele recebe uma ameaça de morte assim que ele responde. Está claro? Então vamos agora ao conteúdo, porque o mais importante é o que vem. Vamos lá? Versículo 24. Jesus respondeu: fazei
todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Por quê? Eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Regra de ouro: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Jesus diz: a porta é estreita. Fazei todo o esforço possível. Muitos tentarão e não conseguirão. Parece que ele concorda com a mentalidade da pergunta feita, não parece? Mas aí vem o complemento. Versículo 21. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Olha, a porta está aberta. A porta é estreita, mas está aberta. Vai chegar um momento em que ela será fechada pelo dono da casa. Vai se levantar e fechar. Vós do lado de fora começareis a bater, e fareis todo o esforço do mundo batendo à porta para que ela se abra. Continua o texto, ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Então fareis todo o esforço possível para entrar depois que a porta fechar. Não é hora de fazer esforço depois que a porta fecha. A porta é estreita, mas atravesse por ela enquanto a porta estreita estiver aberta. Porque vai chegar um momento em que nem estreita ela será mais, ela será fechada. Por que a porta é estreita? A conclusão imediata dos cínicos é que a porta é estreita porque a misericórdia de Deus tem limite. A paciência de Deus tem limite. Esta é a resposta imediata dos estúpidos. A porta não é estreita porque a misericórdia de Deus é menor do que nossa fraqueza, menor do que nossos esforços. A porta não é estreita por causa disso. A porta é estreita, mas ela é um espaço de travessia que Deus oferece para você e que Ele quer que você atravesse. Para você atravessar por esta porta estreita, o critério que você tem que ter é somente um: é estreita, mas está aberta. Existe a possibilidade real para que eu entre. E eu preciso fazer a minha parte. A minha parte não é conseguir abrir a porta pelo grito, falando que eu comi, bebi, que eu escutei o Jesus ensinando nas praças, que eu fui discípulo dele, mostrando o tanto de missa que eu rezei, o tanto de reza que eu fiz, o tanto de curso que eu fiz na igreja. Não é gritando o relatório do que eu fiz que eu vou alcançar, abrir a porta novamente. A porta é aberta, ela é um dom de Deus, ela é graça de Deus que sabe que para atravessar por essa porta basta uma fresta pequenininha, porque para atravessar por ela a única coisa que conta é você. Você não precisará trazer mais nada para atravessar essa porta. Você não precisará trazer seus bens, seus títulos, suas honrarias, seus gritos, tudo que você fez e realizou em relatórios, em papéis e em documentos. A porta é estreita porque basta que passe por ela você, mais nada. Porque da parte de Deus, a única coisa que conta, que interessa a Ele, é que você entre. Amém? Amém. Amém? Amém. É por isso que a porta é estreita, vocês pais e mães de crianças.
catequistas que ensinam a fé para os meninos e meninas. É preciso abrir esta compreensão. Tentarão e não conseguirão, porque o reino de Deus não tem a minha participação, a sua entrada no reino, por esforço pessoal, por mérito. Não é meritocracia, não é prêmio. Entrar no reino de Deus é dom, que Deus é que toma a iniciativa, Deus é que vem ao seu encontro, Deus é que abre a você a possibilidade de participar da vida plena nele. A sua parte não é lutar para conquistar uma vaga, a sua parte é abrir-se à vaga que Deus já te deu de graça. Amém? Amém. Amém. O movimento é de acolhida da graça e não de construção da graça. Nós não construímos um estado de graça, nós acolhemos a graça, participamos da graça, entramos no mistério extraordinário da graça de Deus. Versículo 27. Quando todos começareis a dizer, no 26, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. 27, ele porém responderá, vai igreja. Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Tá, aqui tem uma questão fundamental. Vós que praticais a injustiça, afastai-vos de mim. Aqui Jesus revolucionariamente mexe no conceito de justiça. Porque já falei isso em muitas pregações citando Bento XVI. Bento XVI tem uma formulação maravilhosa, extraordinária. Bento diz que a justiça do mundo, a base, o argumento fundante do senso da justiça, particularmente para nós no Ocidente, é herdado da cultura grega e do Império Romano. Justiça é lutar para que você tenha acesso ao que de direito é seu, ao que por direito lhe pertence, que você tenha acesso ao que por direito é seu, direito natural ou direito herdado, é seu. Isso é o conceito de justiça da filosofia do direito do Ocidente. A justiça da cruz é diferente. A justiça da cruz é Deus é que luta para dar a mim e a você a graça de ter acesso ao que por direito eu e você jamais poderíamos ter: salvação e vida eterna, perdão dos pecados. Ao que por direito eu e você jamais conseguiríamos: alcançar a graça de ficar livre por conta própria, por boas obras, por virtudes, por prática religiosa, ficar livre da mancha do pecado, da culpa, do erro e da falta, e também da marca original de nossa herança dos filhos de Adão e Eva. Jesus diz: afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Sabe o que significa isso? Afastai-vos de mim todos vós que recebestes de mim a justiça da cruz e não acolhestes. Vós não praticais a justiça, quer dizer, vós não acolhestes a justiça. Deus providenciou tudo o que você precisava para garantir a você o que por direito e por esforço pessoal você jamais alcançaria. Ele providenciou e você não aderiu, não fez a sua parte, não tomou nenhuma iniciativa
não acolheu a graça. Entendeu, gente, a diferença? Entendeu? Portanto, o cristão não faz boa obra para alcançar salvação e sucesso aqui. O cristão não é justo, honesto, correto, solidário, fraterno, para ficar livre de reencarnar mais 2, 3 vezes para pagar as culpas das eras ou das vidas passadas. O cristão, ele não faz o bem para conseguir o prêmio dos primeiros lugares neste mundo e uma vaguinha no céu. O cristão faz o bem, abrindo-se ao bem, entrando na graça do dom que ele oferece. O cristão é justo, é honesto, é verdadeiro, é solidário, é amoroso, perdoa, trabalha por um mundo melhor, porque o cristão diz o seguinte: eu preciso ser esse dom e esse bem para o mundo, porque foi isso que eu recebi dele. Eu não faço para ganhar vaga, que é para poucos lá no céu, ou realização para poucos aqui. Eu faço o bem, porque dele eu recebi o bem, e eu não posso dar outra coisa senão o bem que dele eu recebi. Amém, igreja? Amém. Amém. Esse é o princípio ético fundante do cristianismo. O cristão não é bom para conseguir bênção de Deus, um lote na vida eterna, a salvação. O cristão é bom e faz o bem, porque todo bem já recebeu de Deus. Nós estragamos nossas crianças, nós mutilamos a fé de nossas crianças dizendo: faz as coisas certinhas para o Pai do céu te abençoar, para que você consiga se realizar. Faz as coisas corretinhas para o Papai do céu te abençoar e você conseguir ser feliz naquilo que você sonha. Reza direitinho, pratica as devoções e as rezas direitinho para o Papai do céu te... E a gente mutila, fere e amputa a fé de nossas crianças, tirando delas o que a fé cristã tem de mais original: o dom, a gratuidade absoluta da parte de Deus. Não é prêmio, não é mérito, não é vaga para poucos. Deus é Deus, e por ser Deus, Ele não é outra coisa senão o bem e bem para todos. Bem de todos, inclusive daqueles que não merecem, inclusive daqueles que jamais mereceriam receber o bem, mereceriam o castigo, a condenação e a punição, e Ele deu perdão, Ele deu misericórdia, Ele deu salvação, exatamente porque não daríamos conta de comprar, nem com boas virtudes, uma vaga de merecimento. Está claro? Aqui, minha gente, mudaria radicalmente tudo. Aqui nós criaríamos uma ordem absolutamente nova na nossa economia, na política, na cultura, na sociedade, no mercado, na educação, na saúde, na fé, na igreja, na religião, nas relações interpessoais. Nós sofreríamos uma grande mudança de concepção e de primazia da motivação que funda o meu agir. Eu não faço bem, não faço bem para ganhar, eu faço porque eu já ganhei, ainda que eu nem esteja usufruindo do bem que eu já ganhei, mas eu já ganhei. Esse é o raciocínio cristão. E o desfecho é extraordinário. Vamos lá? Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Porque vós não entrastes a hora que a porta estava aberta.
Ficastes reclamando que ela era estreita, era estreita, mas estava aberta. Amém? Amém. Mas estava aberta, vai chegar um momento em que nem aberta ela estará. Versículo 29. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, que significa a salvação é para todos. Do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Leiam. E tomarão lugar à mesa no reino de Deus. A mesa do reino de Deus tem lugar para todos. Ou então ela não é a mesa do reino de Deus. Se tem lugar para poucos, só para dizimista, só para quem cumpre promessa e faz voto, só para quem faz gestos bons para receber em troca, ela não é mesa do reino de Deus, ela é para todos. Versículo 30, essa conclusão é a mais extraordinária de todas. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Se você ler esse versículo como resposta para a pergunta do anônimo lá que diz: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus respondesse para ele dizendo assim, simplesmente isso: há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Você chegaria à conclusão dizendo: Jesus concorda que é verdade que são poucos os que se salvam. O problema agora vem lógica. O raciocínio é: há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Mas os últimos vão entrar e os primeiros também vão entrar. Vão entrar por último, mas vão entrar. Não é? Não é. Os primeiros vão ser descartados fora e não entrarão, e somente os últimos entrarão. Não é esse o argumento. O argumento é, no Evangelho de Mateus, existe uma resposta até mais dura de Jesus para os fariseus, em que Jesus fala para os fariseus e os mestres da lei: as prostitutas e os pecadores entrarão antes que vocês no reino. Vocês vão entrar, mas aquele tipo de gente que vocês mais têm nojo e fala mal, vão entrar antes que vocês, porque eles precisam mais que vocês. Vocês já conhecem os mandamentos do amor, a lei de Deus, conhecem o amor de Deus. Vocês já estão nessa vida aqui participando da graça de Deus. Quando abrir a porta do reino, as prostitutas e os pecadores vão entrar antes de que vocês, porque eles estão sem a graça que vocês tiveram a oportunidade de conhecê-la já aqui nessa vida. Não é maravilhoso isso? Quer dizer, o homem e a mulher que tem fé já vive as coisas do reino aqui. Quer dizer que ele perguntou sobre lá, é verdade que são poucos os que se salvam, e Jesus diz que o problema é cá. É como você acolhe a graça de Deus aqui, hoje, agora, com esse corpo que você tem, com a saúde que você tem, com a inteligência que você tem, com as habilidades que você tem para fazer o bem, para realizar as coisas boas, cuidando de você, ajudando o mundo a ser melhor, cuidando dos outros, fazendo o mundo viver a plenitude das realidades do reino, que virá um dia plenamente, mas que hoje o reino pode vir, você fazendo a vontade de Deus agora em sua vida, agora. Amanhã, segunda-feira, na sua sala de aula, no seu trabalho, fazendo a vontade de Deus hoje. O que Jesus ensinou no Pai Nosso? Quando rezar, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Que aquele reino que a gente espera para lá, venha ele agora aqui, fazendo a vontade do Senhor e não a nossa.
significa, e a gente vai concluindo, significa o seguinte: só passa pela porta estreita quem se esvazia do próprio ego. Porta não é lugar, é limite de transição. Viver é fazer o tempo inteiro passagens e travessias, é Páscoa sempre, é passar, é sair de si, é não atrofiar-se em si mesmo, em si mesmo. Paulo diz: vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Santa Teresa d'Ávila dizia: vivo já fora de mim, porque vivo no Senhor. Pode bater palma, vai! Caminho largo das massas, das possibilidades, caminho estreito, exige um esforço de discernimento pessoal, de consciência, de decisão, de discernimento solitário. O que eu posso fazer hoje, agora, para ser instrumento da graça de Deus hoje, agora, nesse casamento, nesta família, neste trabalho, nessa escola, nesta sociedade? Nós vivemos a sociedade em que os últimos não serão os primeiros, e os primeiros, somente eles é que têm tudo, porque eles nunca deixam de ser os primeiros. Eles lutam para nunca deixarem de serem os primeiros. Eles destroem do modo que precisar destruir os outros, para que eles não deixem nunca de serem os primeiros. Olhe os nossos líderes na política no Brasil. O que eu quero é eliminar você. O que eu puder fazer para eliminar você, para pegar você em sua miséria e destruir você e eliminar você, eu farei. A lógica do nosso mundo é a lógica da eliminação do que nós consideramos os últimos, para que nós sejamos os únicos primeiros. É diferente do raciocínio do provérbio, que os últimos não sejam nunca colocados no lugar nosso, que eles sejam eliminados. Irmã, irmão, incline a sua cabeça. A segunda leitura da carta aos Hebreus diz: firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Deus não é um Deus que aproveita você quando você está manco e te empurra para terminar de cair logo. Deus é um Deus que quer curar você. Acertai os seus passos, firmai suas mãos cansadas, firmai os seus joelhos enfraquecidos, acertai os passos de vossos pés no Senhor. Se apoie nele e diga que você crê firmemente no poder e na ação do amor e da misericórdia dele, e que você vai sim transformar sua vida numa oportunidade de graça permanente, de quem acolhe o bem para viver o bem, para fazer o bem, para ser o dom de Deus em tudo da sua vida. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e abra a porta estreita do seu coração para Jesus e diga: eu vou viver segundo esta palavra. Eu vou atravessar por esta porta e vou fazer parte da mesa do reino do Senhor. Não ficarei de fora, porque a graça do Senhor não permite que eu fique de fora.